Dou por aberto o trabalho de hoje. Peço à primeira secretária que verifique se é número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, senhor presidente, é número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir Jesus de Souza que faça a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Alexandre. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais aqui presentes, meu boa noite. Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca. O vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2020. No dia 19 de agosto de 2020, no Salão Nobre, vereador José Francisco Xavier. Nessa cidade, comendador David Gasparian. Realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 55 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente leu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, na ausência da vereadora Cláudia Fontana, primeira secretária, solicitou ao vereador Valdir Jesus de Souza, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, constou que processo número 53 de 2020, mensagem do Executivo número 17 de 2020, projeto de lei número 17 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a promover, mediante licitação, a concessão de direito de uso de áreas de propriedade do município para fins de instalação de indústria e comércio, de projeto de decreto legislativo número 26 de 2020, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que aprova o veto total do Executivo ao projeto de lei que estabelece o programa de prevenção de cânceres de mama e colo uterino para servidoras públicas municipais e da outras providências, e de indicações. Em seguida, passou de pequenas comunicações. Ocupou a tribuna o vereador Adriano Seixas Vasconcelos, que iniciou seu discurso agradecendo o apoio do agente legislativo Alexandre da Costa Simões aos legisladores. O vereador, em seguida, comentou que naquele período de final de mandato e proximidade das eleições, as demandas das comissões permanentes aumentavam consideravelmente e, considerando tal fato, aproveitou para solicitar ao senhor presidente que disponibilizasse o apoio da consultoria jurídica da Casa na elaboração dos pareceres das referidas comissões. O vereador Adriano Seixas Vasconcelos argumentou que o parecer prévio da consultoria jurídica da Casa sobre as matérias analisadas pelas comissões permanentes evitaria determinados conflitos entre leis de diferentes esferas e outros problemas de ordem jurídica, os quais poderiam ser sanados antes que as proposições fossem enviadas ao plenário. O vereador frisou que o suporte jurídico aos legisladores integrantes das comissões permanentes seria fundamental para o andamento dos trabalhos e emendou que a consultoria jurídica da Casa poderia prestar esse auxílio. O senhor presidente registrou que era a função da consultoria jurídica prestar assessoria a diversos setores do Legislativo e acrescentou que os integrantes das comissões permanentes poderiam solicitar, durante a análise de determinada proposição,
os serviços de assessoramento jurídico da consultora jurídica da Casa. O senhor presidente ressaltou que considerava desnecessário que a consultora jurídica da Casa emitisse pareceres de todos os projetos analisados pelas comissões permanentes, visto que algumas proposições não apresentavam nível elevado de complexidade. O senhor presidente destacou que, nos casos em que as comissões permanentes necessitassem do auxílio da consultoria jurídica na análise de projetos, era fundamental dar a ela um prazo para a elaboração de seu parecer, visto que a análise de determinadas questões jurídicas demandava um tempo de pesquisa. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Silva Vasconcelos agradeceu ao senhor presidente por atender a seu pedido e adiantou que solicitaria à consultoria jurídica da Casa que emitisse para a Comissão Permanente de Justiça e Redação, da qual ele era presente, um parecer prévio sobre o projeto de lei número 12 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, que expunha sobre a regulamentação da lei da mais-valia e dava outras providências. Na sequência, o vereador destacou que, no exercício de sua função pública, ao receitar um antibiótico amoxicilina a paciente, constatara que o mesmo não estava disponível na policlínica e acrescentou que, segundo informação da responsável pela farmácia, o referido medicamento estava em falta havia aproximadamente 3 meses. O vereador Adriano Silva Vasconcelos afirmou que acreditava que o senhor prefeito não estava ciente do problema de dispensação de medicamentos e aproveitou para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde que verificasse se existia no setor de licitações e compras do Executivo algum pedido de compra ainda não realizado. Em a parte, o vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos destacou que fora abordado por um munícipe que relatara que não estavam disponíveis na farmácia básica da clínica 3 medicamentos básicos prescritos em sua receita. O vereador afirmou que talvez o senhor prefeito não tivesse conhecimento da falta de medicamentos no município e ressaltou que os legisladores frequentemente apontavam esses tipos de problemas que afligiam a população. O vereador argumentou que a responsabilidade pela falta de medicamentos não deveria ser imputada somente ao setor de licitações da Prefeitura, visto que talvez não tivesse sido feita uma programação adequada por quem solicitava os referidos suprimentos. E emendou que o Executivo possuía recursos financeiros para sanar essas situações. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Silva Vasconcelos afirmou que talvez tivesse ocorrido algum problema no fornecimento ou no processo de licitação de compra de medicamentos e frisou que era dever do poder público não deixar faltar medicamentos básicos para a população. O vereador adiantou que participaria, como servidor público municipal, de reunião na coordenação de odontologia do município, no qual solicitaria a disponibilização de tratamento de canal de dente molar no Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, procedimento financiado pelo Sistema Único de Saúde, e que era de fundamental importância para o paciente. O vereador Adriano Silva Vasconcelos comentou que, segundo informações de colegas profissionais, faltavam instrumentais e materiais para a realização de atendimentos odontológicos diários, o que fazia com que os odontólogos tivessem grande dificuldade para realizar seu trabalho em consonância com as normas técnicas, obrigando-os a recorrerem a improvisações e adaptações. O vereador frisou que o senhor prefeito adiantara que, com a troca de integrante da coordenação do setor, os problemas seriam solucionados em breve, e aproveitou para agradecer ao senhor presidente a implementação do sistema de transmissão pela internet das sessões ordinárias, que se iniciaram no dia 17 de agosto, e acrescentou que a medida tornará possível a participação dos munícipes nos trabalhos da Casa. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o senhor presidente pela iniciativa e comentou que a medida colaboraria para divulgar o trabalho dos legisladores. A vereadora frisou que a implantação do sistema de transmissão pedido pelo vereador Adriano Silva Vasconcelos e atendido pelo senhor presidente daria aos gasparienses a exata noção do desempenho dos seus representantes e destacou que os legisladores teriam, além dos críticos, aqueles cidadãos que os defenderiam, já que, mesmo à distância, tinham conhecimento do trabalho que realizavam pelo município. Retomando o uso da palavra, o vereador Adriano Silva Vasconcelos argumentou que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que sempre reivindicava melhorias para a população, integrava o grupo de legisladores que teria seu trabalho ainda mais divulgado e valorizado a partir das transmissões das sessões ordinárias em plataforma da internet. E, para finalizar, destacou que os vereadores, apesar das dificuldades, procuravam representar bem os segmentos da sociedade gaspariense que os elegeram para trabalhar em prol do município. O senhor presidente aproveitou para explicar que o sistema de transmissão online das sessões ordinárias ainda estava em fase de testes e afirmou que a Casa utilizaria a plataforma de vídeos do YouTube
no qual seriam disponibilizadas as gravações daquela reunião e também da sessão ordinária do dia 17 de agosto. O senhor presidente adiantou que técnicos faria ainda os ajustes necessários do equipamento para a transmissão online em tempo real das sessões ordinárias e emendou que toda ideia inovadora necessitava de um período de adaptação, ressaltando que faria um trabalho de divulgação das transmissões para a população. Na sequência, como não havia mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se à ordem do dia, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, foi apreciado o projeto de decreto legislativo número 26 de 2020, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que aprova o veto total do Executivo ao projeto de lei que estabelece o Programa de Prevenção de Cânceres de Mama e Colo Uterino para servidoras públicas municipais e dá outras providências. E integra o processo número 27 de 2020. Após a leitura de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 26 de 2020, o senhor presidente o colocou em votação, sendo a referida proposição aprovada por unanimidade. Continuando com os trabalhos, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos destacou a indicação número 80 de 2020, de autoria da vereadora Rosiléia Gama, na qual fora solicitado ao Executivo a disponibilização de uma ambulância com motorista e um técnico de enfermagem para atendimento exclusivo em Afonso Arinos e Monte Serra. O vereador parabenizou a legisladora pela iniciativa e frisou que era uma melhoria fundamental para os moradores de Afonso Arinos e Monte Serra, visto que o tempo de deslocamento de uma ambulância do centro até as referidas localidades poderia determinar a perda de um paciente que necessitasse de atendimento médico emergencial. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos declarou que esperava que o senhor prefeito atendesse ao pedido da vereadora Rosiléia Gama. Reiterou que as comunidades de Afonso Arinos e Monte Serra, distantes do centro, eram merecedoras da referida benfeitoria. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente adiantou que seriam apreciados na próxima sessão ordinária o processo número 51 de 2020 e o processo número 53 de 2020. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, Valdir Jesus de Souza, Luimar Grossi, Hamilton Mendes Henrique e Adriano Seixas Vasconcelos e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosiléia Gama. Encerrando a sessão. Dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeira secretária, datada e assinada. Comendador Lívia Gasparian, 19 de agosto de 2020. Terminada a leitura da ata, eu coloco em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Indicação número 79 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que essa subscreve, os termos regimentais, indico e envio o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que realize serviço de instalação de quebra-molas na rua Ana Elisa de Souza e na rua Ana Santos, no centro. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida localidade e proporcionar mais segurança aos motoristas e aos pedestres que trafegam na referida via. Comendador Lívia Gasparian, 19 de agosto de 2020, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador. Indicação número 78 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais, indica e envia o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente que realize serviço de instalação de quebra-molas nas vias públicas recentemente asfaltadas no loteamento Raio do Sol. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida localidade e proporcionar mais segurança aos motoristas e aos pedestres que trafegam na referida via. Comendador Lívia Gasparian, 19 de agosto de 2020, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador. Indicação número 89 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais e indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que realize urgentemente reforma geral na capela mortuária municipal no centro. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é proporcionar um ambiente adequado aos familiares e amigos daqueles que são velados no referido bem público. Comendador Lívia Gasparian, 24 de agosto de 2020, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Indicação número 88 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
para que determine o setor competente que realize urgentemente a reconstrução da área de lazer da Rua Cassiano Nascimento. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é proporcionar novamente aos moradores da referida via pública o local no qual costumavam aproveitar seu tempo livre nas condições em que o mesmo se encontrava antes de ser destruído durante o serviço de limpeza realizado pela equipe do Executivo. Comendador Lívia Gasparian, 24 de agosto de 2020, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Indicação número 90 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereadora que essa subscreve, nos termos regimentais, e de coevigo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente a conclusão das obras da reforma da praça pública do Morro do Saileg. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é proporcionar um espaço público de lazer adequado e seguro aos moradores da referida localidade. Comendador Lívia Gasparian, 24 de agosto de 2020, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 27 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, de Comendador Lívia Gasparian. A mesa diretora da Câmara Municipal apresenta para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Prorroga o prazo do decreto legislativo número 514, de 28 de maio de 2020, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Comendador Lívia Gasparian, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo do decreto legislativo número 514, de 28 de maio de 2020, o qual dispõe sobre medidas para enfrentamento e prevenção do coronavírus Covid-19, passando a ter vigência até o dia 30 de setembro de 2020. Artigo 2º. O prazo de vigência previsto no artigo anterior poderá ser reduzido ou prorrogado mediante aprovação de novo decreto legislativo, conforme o retrocesso ou evolução da pandemia decorrente do Covid-19. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Justificativa. A necessidade de dar continuidade aos procedimentos e às regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Lívia Gasparian, de modo a preservar a saúde de todos que frequentam as dependências deste Poder Legislativo. Levou a mesa diretora a propor a prorrogação dos efeitos do Decreto Legislativo número 514 de 2020. A proposta de prorrogação das medidas preventivas ganhou força com o crescente aumento de contágios pelo novo coronavírus em Comendador Lívia Gasparian, que no último dia 21 registrou 127 casos e 8 óbitos. Comendador Lívia Gasparian, 24 de agosto de 2020, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, presidente, Rosileia Gama, primeira vice-presidenta, Maria Aparecida Ribeiro, segundo vice-presidente, Cláudia Fontana, primeira secretária, Valdir Jesus de Souza, segundo secretário. Prefeitura de Comendador Lívia Gasparian, 24 de agosto de 2020, ofício número 55 de 2020, assunto comunicação faz ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos. Em atendimento ao decreto número 1714, de 24 de outubro de 2018, artigo 2º, vimos informar a realização da licitação abaixo relacionada, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município e site da Prefeitura, no dia 20 de 8 de 2020, para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar o referido certame licitatório. Pregão presencial, número 29 de 2020, processo administrativo, número 0488P, de 7 de 8 de 2020, objeto, prestação de serviços de confecção e instalação de gaiola e prolongamento das laterais da caçamba do caminhão placa KPX 9020, pelo período de 30 dias. Data 1 de 9 de 2020, às 10 horas, local, setor de licitações, situado na Avenida Vereador José Francisco Xavier, número 1, Centro Comendador Lívia Gasparian. Atenciosamente, Rosane Maria Marques de Andrade, coordenadora de licitações e contratos. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Pela ordem, eu convido a vereadora Maria Aparecida Ribeiro a ocupar a tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, os funcionários presentes, boa noite. Senhor presidente, eu quero parabenizar a mesa diretora e a iniciativa dessa prorrogação desse decreto legislativo da prevenção de coronavírus. Realmente,
é uma preocupação. Essa semana nós perdemos 2 cidadãos, o senhor Mauro e a Francisca, que a gente conhece mais como Chica, e a coisa está crescendo. O número de pessoas infectadas aumentando. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a Secretaria de Saúde, embora o prefeito disse que vai começar a fazer os testes com as pessoas, com os gasparienses, priorizando as pessoas de risco e de idade. Eu acho essa medida muito interessante. Acho muito importante, porque eu vou dizer para vocês, a gente sente a dor dos nossos entes queridos, das pessoas que a Covid está levando. Todos os dias morrem. Todos os dias morrem pessoas, cada um com seus problemas de saúde. Mas quando se trata de Covid, a gente fica muito assustado. Porque ele não está escolhendo, não. Rico, pobre, preto, branco, criança, faixa etária X. E hoje nós perdemos um grande empresário da região. Às vezes as pessoas acham assim, mas ele ia morrer, qualquer um morre sim. Mas a perca desse empresário, o senhor José, para nós de Levi Gasparian, Três Rios, Areal, enfim, é muito importante a gente refletir. Ele vem de vários segmentos, mercado, pedreira, sorvetes. Então, olha quantos empregos o senhor José dá. Que por trás de cada emprego que ele dá, com certeza tem uma família. Então, falando a modo grosso, a gente pode imaginar assim, mas tantos morreram, né? O pobre morreu. Não é que eu estou achando que a vida desses que nós já perdemos vale menos do que a vida do senhor José. Eu estou querendo dizer que independe de situação financeira. Independe. Então, eu acredito que a nossa Secretaria de Saúde, às vezes você vai pegar um paciente e vai mandar para o Rio de Janeiro, conforme morreu o São Mauro, lá dentro do Rio de Janeiro, eu acredito que dentro de um hospital muito capacitado. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Se ele vai sobreviver ou não, é outra história. Mas o município precisa se preparar mais. O município precisa prestar mais um pouco de atenção, porque se você for considerar 8 mortos e mais 100 e tantos infectados, sem contar aqueles que às vezes estão transmitindo e não têm conhecimento, para a nossa população é um número muito grande. É um número que realmente preocupa. Eu estou muito preocupada mesmo. Então, fica aqui o meu sentimento de pesar aos nossos gasparienses que se foram e também a família, os amigos, os funcionários do senhor José Correia. O meu profundo sentimento. E eu gostaria também de dizer que eu estou repetindo algumas indicações aqui. Dentre elas, a reforma da casa mortuária. Incansavelmente, eu, Luimar, nós estamos pedindo, porque a situação está realmente muito precária. Tive uma conversa com o prefeito essa semana a respeito dessas situações e vim de lá até bastante animada. Ele chamou pessoas da sua equipe e pediu que tomasse providência. E eu estou aguardando, como todos os gasparienses. Pedi também que ele olhasse aquela situação daquela pracinha, porque as pessoas continuam me cobrando. Quando é que vai arrumar aquela pracinha? Não é uma praça, é um espaçozinho que tem lá. Tem também o meu pedido da conclusão dessa praça do Morro do Saileg. Lá já moram muitas pessoas, às vezes tem criança, precisa fazer uma recriação. Pessoas de igreja, segmentos religiosos, querem fazer alguma programação e, infelizmente, não tem um espaço. Então, eu estou contando com a compreensão do prefeito, com a boa vontade dos senhores secretários. O Louso estava presente na hora em que o prefeito, que na maioria das vezes ele não sabe o que está acontecendo de fato.
mas ele chamou lá o seu chefe de gabinete, chamou o jurídico naquela questão daquele terreno que o CAU doou para o município. Ele não doou para mim, não, ele doou para o município, através da minha pessoa. E que até hoje eles não conseguiram fazer uma medição, porque houve até uma conversa no gabinete, que eu achei um absurdo, de que ele teria que pagar para fazer o desmembramento R$20.000. Eu disse, ora bolas, se ele já está doando, se ele vai doar o contrapiso, ele ainda tem que pagar 20 mil? Está me entendendo? Mas aí depois veio o Ellison, chegaram no acordo que precisa fazer um documento, com certeza, de doação para que a prefeitura possa fazer ali alguma obra que venha beneficiar aquelas moradoras dali, que a maioria são senhorinhas que vão para a igreja, que chega de noite, iluminar, botar um banquinho para o pessoal sentar e conversar, enfim, coisa pouco. E saí de lá muito satisfeita, porque o prefeito falou que vai tomar as medidas, que vai fazer com que esses pedidos sejam realizados. E, de antemão, eu já quero agradecer, vou ficar na torcida, esperando, porque são 3 anos e meio que essas indicações rolam nestas casas, sem contar as outras dos outros colegas. E, só para encerrar, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu esteja até falando bobagem. Eles estão fazendo uma calçada do GUF, ali da entrada do Raio do Sol, antes um pouquinho para cá, só que naquelas encostas, ali deveria plantar árvores ou gramas, porque aquela terra, quando chover uma chuva mais forte, ela vai descer toda e vai ficar na calçada. Vai ficar na calçada. Está ficando muito bonito de fato, mas é preciso observar detalhes para a obra ficar completa. Ali, eu acho que para segurar aquela terra vermelha, tem uns buracos, fazer um aterro e vir logo plantando umas gramas, porque daqui um pouquinho é época das águas. E com certeza, aquilo é pé de morro. A tendência da água do morro é descer. Ela não vai subir. Então, com certeza, vai sujar a calçada toda. E eu soube que tem bastante mudas de ipês no município. Então, seria muito recomendável plantar as mudas de ipês, enfeitava a calçada, a cidade ficava bonita e ajudava a conter esse barro, né? Plantava ali umas gramas, não sei, eu estou dando sugestão, mas às vezes eles têm coisa melhor para fazer ali. Só que eu acho que tem que ser coisa barato, coisa quase que de graça, né? Então, eu quero deixar aqui essa sugestão para o prefeito, para a sua equipe, e desejar a todos uma boa noite. Boa noite. Pela ordem, eu convido o vereador Adriano Seixas Vasconcelos a ocupar a tribuna. Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, meus pares, colegas e os aqui presentes. Queria saudar também as pessoas que vão nos acompanhar aí, mesmo que não esteja ao vivo hoje, mas vão acompanhar pelas redes sociais. Meu abraço especial para vocês. Eu queria, primeiramente, né, como Maria bem lembrou aqui, um fato lamentável hoje para a nossa região, para o nosso estado, um grande empresário, né, o senhor Josemo, ele nasceu em Petrópolis, escolheu viver em Três Rios e desenvolveu toda a nossa região, né, contemplou recente, inclusive, aqui Levi Gasparian, com essa obra-prima que ficou o Bramil aqui, que trouxe tanto benefício, facilitando a vida dia a dia do cidadão aqui gaspariense. Então, a gente é uma perda muito lamentável. Que Deus conforte o coração da família do Bramil, né, das pessoas, dos funcionários, dos amigos. Realmente é com muita tristeza que a gente recebeu essa notícia hoje para a nossa região. Um homem de destaque nacional aqui na nossa região que a gente acabou perdendo. A gente não pode deixar de registrar
nosso pesar aqui, eu falo até em nome dos colegas, vereadores, em nome do município de Levi, em nome do povo de Levi Gasparian. Tenho certeza que todo mundo é grato a tudo que ele fez pelo desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado aí à família Abramil, seu José, que Deus o tenha em bom lugar. Eu queria também agradecer hoje, que às vezes a gente sobe aqui para fazer alguma crítica, mas uma coisa construtiva, no intuito de melhorar o serviço público. E eu vim aqui semana passada, na quarta-feira, falar sobre a falta de alguns insumos importantes para a nossa atividade diária, lá na odontologia, na parte de saúde bucal do município, em que a gente estava com muita dificuldade. Eu falei aqui, naquele dia, no dia seguinte já entraram em contato comigo, o coordenador, o pessoal da saúde. Então, quero agradecer ao prefeito, a Rosiane e especialmente ao Carlos, o novo coordenador, que deu total atenção, já providenciou todo o material, insumo, instrumental, para a gente estar fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível, dentro das normas técnicas exigidas, que a gente precisa de condições de trabalho. Então, isso é muito importante. Esse é o objetivo também do vereador, né? A gente está fiscalizando, mas a gente também tem que lembrar de agradecer quando a gente rapidamente a gente tem essa resposta do Poder Executivo. Foi bem rápido, eu fiquei bem feliz. Assim, já até avisei alguns pacientes que têm procurado a gente para atendimentos, né, para voltar, que está lá, já chegou, está providenciado, e é essa resposta que a gente espera do governo. Eu quero parabenizar aí pela rapidez com que foi resolvida a questão. Tem outras questões ainda que a gente vai conversar, mas já mostrou total boa vontade aí a coordenação nova odontológica que entrou. Muito obrigado e boa noite. Não havendo mais oradores inscritos nas pequenas comunicações, passemos à ordem do dia. Eu peço à primeira secretária que faça a leitura do processo 053 de 2020 dos pareceres das comissões. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 24 de 2020, processo número 53 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 17 de 2020, projeto de lei número 17 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a promover, mediante licitação, concessão de direito real de uso de áreas do município, para fins de instalação de indústrias e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 24 de agosto de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 53 de 2020, transformando em parecer. Comendador Levi Gasparian, 24 de agosto de 2020, Cláudia Fontana, presidenta, Rosileia Gama, vice-presidenta. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 49 de 2020, processo número 53 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 17 de 2020, projeto de lei número 17 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a promover, mediante licitação, concessão de direito real de uso de áreas do município para fins de instalação de indústrias e da outras providências. Voto do relator, como projeto em exame se reveste de plena legalidade, e aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 24 de agosto de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 53 de 2020, transformando em parecer. Comendador Levi Gasparian, 24 de agosto de 2020, Adriano Silva Vasconcelos, presidente, Cláudia Fontana, vice-presidenta. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 30 de 2020, processo número 53 de 2020. Relatório, mensagem do Executivo número 17 de 2020, projeto de lei número 17 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a promover, mediante licitação, concessão de direito real de uso de áreas do município para fins de instalação de indústrias e da outras providências. Voto do relator, como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, e aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, 24 de agosto de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 53 de 2020, transformando em parecer.
Comendador Olívio Gasparian, 24 de agosto de 2020. Adriano Seixas Vasconcelos, vice-presidente. Cláudia Fontana, membro. Terminada a leitura dos pareceres, eu os coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, o vereador que for contrário fique de pé. Os pareceres estão todos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Na quarta-feira passada, eu distribuí uma cópia para cada vereador. O projeto de lei é bastante extenso, então eu vou ler a mensagem de encaminhamento do prefeito aqui e posso dar ao prefeito o projeto como lido para que a gente possa colocar em votação. Todos concordam? Então, peço à primeira secretária que faça a leitura da mensagem de encaminhamento do prefeito do projeto de lei 17 de 2020. Comendador Olívio Gasparian, 13 de agosto de 2020, mensagem número 17 de 2020, assunto autoriza o Poder Executivo a promover, mediante licitação, a concessão de direito real de uso de propriedades do município, para fins de instalação de indústria e comércio. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar esta douta casa, conforme anexo, o projeto de lei número 17 de 2020, que tem por objetivo obter autorização dos nobres para que o Executivo Municipal possa promover concessão de direito real de uso de áreas específicas para fins de instalação de indústrias e comércio. A concessão de área pública para instalação de indústrias é uma prática comum e que ao longo dos anos vem contribuindo de forma inestimável com o desenvolvimento do nosso município, resultando na geração de empregos e rendas para a população local. A necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo está prevista no caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 641, de 18 de maio de 2009, com alteração introduzida pela Lei nº 938, de 28 de dezembro de 2016. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, depois de autorização prévia da Câmara Municipal, autorizada a promover a concessão de direito real de uso sobre imóveis de propriedade do município para fins de instalação de indústrias e similares, com finalidade de fomento industrial por prazo determinado, não podendo ultrapassar 20 anos renovados por igual período, enquadrando-se como direito real resolúvel. Oportunamente, informo que o Poder Executivo Municipal vem recebendo consultas de representantes de empresas interessados nas áreas em questão, o que motivou a propositura do presente projeto de lei, ressaltando, entretanto, que, além da autorização legislativa, ainda será indispensável a realização do devido processo licitatório para que as concessões sejam efetivadas. Assim, na certeza que os nobres conhecem o grande interesse público que envolve a matéria em apreço, aguardamos a aprovação do texto legal por decisão unânime do plenário. Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus nobres pares os meus protestos de admiração e apreço. Atenciosamente, Valdo Luiz Lavinas Ribeiro, prefeito. Coloco o projeto de lei em discussão. Eu só voto em caso de empate, mas gostaria de manifestar de antemão, tenho certeza que os colegas vão votar por unanimidade, e ficamos felizes em saber que nós temos empresários interessados em ampliar as suas atividades aqui em Olívio Gasparian, no momento em que o país e o mundo passa por esse momento de pandemia. Nós sabemos que temos empresários interessados em ampliar seus negócios aqui, é bastante satisfatório. Torçamos para que quem ganha a licitação esteja realmente voltado com o crescimento de Olívio Gasparian, com a geração de emprego, que é realmente a grande demanda do nosso município. Então, fico feliz com isso aí e tenho certeza que Levi vai ser abençoado mais uma vez com empresários de grande porte investindo no nosso município. Coloco o projeto de lei em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, o vereador que for contrário fique de pé. O projeto está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do processo 051 de 2020 dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 50 de 2020, processo número 51 de 2020, relatório, projeto de decreto legislativo número 25 de 2020, de autoria do vereador Valdir Jesus de Souza, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Silviano Firmino Chaves. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Olívio Gasparian, 24 de agosto de 2020, Adriano Seixas Vasconcelos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 51 de 2020, transformando em parecer.
Comendador Levi Gasparian, 24 de agosto de 2020, Cláudia Fontana, vice-presidenta, Valdir Jesus de Souza, membro. Comissão de Justiça e Redação. Vai direto. Projeto de Decreto Legislativo número 25 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de Decreto Legislativo, concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Silviano Firmino Chaves. Artigo 1º, fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Silviano Firmino Chaves. Artigo 2º, que o decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Desde que chegou ao Comendador Levi Gasparian, Comendador Levi Gasparian, 17 de agosto de 2020, Valdir Jesus de Souza, vereador. Terminada a leitura do projeto e dos pareceres, eu coloco em discussão. Não havendo o que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. O projeto está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Não temos mais matéria na ordem do dia. Passemos a... Coloco as indicações 078, 079, 088, 089 e 090, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, em discussão. Não havendo o que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça... Não, peraí, desculpa. Duas aqui são de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno. 088, 089 e 090 são de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Coloco as indicações em discussão. Não havendo o que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. As indicações estão aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Coloco as indicações 078 e 079 de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza em discussão. Não havendo o que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. As indicações estão aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Antes de encerrar aqui, eu quero estar marcando a hora do dia de quarta-feira. Nós vamos estar apreciando o projeto de decreto legislativo 027 de 2020 e o projeto 052 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana. Não havendo mais nada tratado, eu vou encerrar o trabalho de hoje até a quarta-feira, se Deus assim nos permitir.